coração e de uma forma especial essa pregação no vosso imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ensinei a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que bom podermos nos reunir nesta vigília de Pentecostes, suplicando que esta graça do alto, esta graça do céu, a graça de Pentecostes se atualize na nossa vida. Quando nós nos reunimos, quando nós invocamos a presença do Espírito Santo, de fato, ele se manifesta no nosso meio. Que bom, seminaristas aqui, maravilha, glória a Deus. Então nós hoje vamos refletir sobre o tema: o Espírito Santo nos leva a servir. Vamos dizer isso juntos? O Espírito Santo nos leva a servir. O Papa Francisco tem falado para nós ultimamente com muita insistência sobre esta realidade de nós servirmos. Neste ano nós tivemos até a campanha da fraternidade que teve este tema, a reflexão sobre esta realidade. Eu vim para servir fraternidade, a igreja e a sociedade. Cada cristão, cada batizado, cada um que recebeu o batismo no Espírito Santo deve se colocar a serviço. De fato, através da nossa adesão ao projeto do Senhor, nós vamos percebendo que os frutos do Espírito Santo vão se manifestando na nossa vida. E estes frutos, os carismas, os dons, muitos deles nós sabemos que são dons para o serviço. Tá certo que os dons que nós chamamos de dons crismais, eles são para a nossa santificação. Mas aquela lista que São Paulo apresenta no capítulo 12, 1 Coríntios 12, que nós vamos meditar agorinha, se referem a dons de serviço. Nós colocarmos os nossos dons, aquilo que Deus nos concedeu, em vista do outro, em vista da santificação, em vista da conversão, em vista da edificação do corpo místico de Cristo. Nós somos este corpo e cada um coloca o seu dom a serviço do outro, assim reciprocamente nós nos edificamos, nós somos curados, somos libertos, nos colocamos a serviço a partir desta graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então a primeira realidade que você tem que reconhecer é que o Espírito Santo, ele não te chama e ele nunca te chamou para ficar parado. A graça do Espírito Santo desperta em nós o movimento. Por isso que nós chamamos também movimento da renovação carismática católico. É este mover do Espírito Santo. Então nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar de braços cruzados diante desta missão que o Senhor nos confia como renovação carismática católica. Nós temos que nos colocar a serviço. Nós temos que entender que esta ação do Espírito não é para nós guardarmos. E o Espírito, ele não se derrama sobre nós para nós vivermos em si mesmados. O que isso significa? Voltados para nós mesmos, para o nosso mundinho, para o nosso, olhando só para as nossas feridas, só para as nossas necessidades. Nós temos que descobrir que um meio autêntico de cura é quando nós nos colocamos a
ficavam lá na casa delas, trancadas, murmurando, ou só se lamentando, elas não receberam a cura. A partir do momento que elas disseram, eu tenho essa dificuldade da depressão, mas eu vou lutar contra ela e eu vou servir. Então, essas pessoas marcadas no corpo, na alma, se colocaram a serviço. E o que foi que aconteceu? A graça do Espírito Santo se manifestou na vida delas, pela capacidade de servir. Vejam só que maravilha! Deus, Ele nos cura também quando nós nos colocamos a serviço. A palavra do Senhor nos diz: há muito mais alegria em dar do que receber. Muitas vezes nós só queremos receber, nem reclamamos. É claro que precisamos também receber, mas nós devemos aprender a dar da nossa pobreza, da nossa pequenez. Então, desde já vá pedindo que o Espírito Santo, Ele te conceda esta graça, Ele te conceda esta capacidade de servir. Vamos dizer isso juntos então. Ó Espírito Santo, vem sobre a minha vida e ensina-me a servir, porque através do serviço eu serei curado, porque através do serviço eu serei liberto, porque através do serviço eu descobrirei que há mais alegria em dar do que receber. Então, é essa graça, meus amados irmãos e irmãs, que nós devemos ir pedindo ao Senhor, nos colocarmos em prontidão para executar a ordem do Senhor, as ordens do Senhor, termos essa capacidade do serviço. E quem nos dá essa capacidade é o Espírito Santo, porque humanamente falando, logo nós nos cansamos, logo nós colocamos muitas barreiras. Mas vai ser difícil, mas o fulano não vai querer ouvir, mas tem a resistência disso, a resistência daquilo. Aí nós vamos justificando, dando mil desculpas para não nos colocarmos a serviço, e assim a graça não acontece nem na nossa vida, e muitas vezes não acontece na vida do irmão, porque Deus, Ele quer nos utilizar como canal de graça para a vida do irmão. Outro elemento interessante: tem graças que você vai receber pela intercessão do irmão, pela oração do irmão. É justamente para nós nos exercitarmos na humildade. Quantas vezes no meu período de seminário, irmãos chegaram em mim e me disseram: reza por mim. E eu, poxa vida, eu pedi ao Senhor também essa humildade, né? Porque estavam passando por dificuldades e tinham a humildade de reconhecer que estavam sofrendo, estavam passando por uma crise, e nós íamos para a capela e clamávamos o batismo no Espírito Santo. E quantas vezes também eu pedi a irmãos que rezassem por mim, porque a cruz estava pesada. É isso que Deus quer gerar em nós. Nós não precisamos carregar a nossa cruz sozinhos, nós temos irmãos. Se eu carrego a cruz só, vai se tornar um peso insuportável. Mas como o Senhor nos disse através da irmã na moção, agora na oração: vinde a mim, vós que estáis cansados, levando pesos insuportáveis, vinde a mim, que eu vos darei descanso. Nós devemos então entregar os nossos fardos, as nossas lutas diante do Senhor. Assim Ele vai nos curando, vai nos libertando, vai nos dando a capacidade de servir. Amém? Amém. Então agora vamos pegar a palavra do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 12. Carismático sabe essa palavra de só de salteado. Mas vamos lá, a palavra do Senhor é sempre nova, eficaz, capaz de penetrar o mais profundo do nosso ser para nos trazer vida, para despertar em nós a capacidade de
servir. Amém ou misericórdia? Então, fraco, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. Mais um minuto de misericórdia, depois vem a justiça. Aí. Amém? Amém? Então, prestemos bastante atenção nessa palavra do Senhor para nós. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por este mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito que distribui todos esses dons, repartindo a cada um conforme lhe apraz. Palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidades de carismas, mas quem nos concede estes carismas, estes ministérios, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus que nos concede esta variedade de graças na igreja, de vocações, de ministérios, de carismas, para que o nome de Jesus seja anunciado, para que haja conversões e para que o corpo místico de Cristo seja edificado. Quais foram os dons que o Senhor te concedeu? Quais foram os carismas? Será que nós estamos enterrando os nossos dons e carismas ou estamos colocando a serviço? Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus, ele não volta atrás naquilo que ele te concedeu. Então está dentro de você o carisma, os dons, mas muitas vezes com o nosso distanciamento do Senhor, pela realidade do pecado, nós vamos como que abafando essa presença do Espírito Santo na nossa vida, e aí nós vamos esfriando na fé, e daqui a pouco nós já começamos a questionar a realidade dos carismas. Alguns chegam a afirmar: eu não uso mais esse negócio de carisma não, porque eu já sou maduro na fé, né? Quem disse que maturidade na fé significa que não se viva mais a vida no Espírito? Quanto mais nós vivemos a abertura para os carismas, mais nós vamos vivendo a maturidade na fé. É a capacidade de servir, é a capacidade de nós sairmos de nós mesmos, que faz com que nós vamos crescendo nesta comunhão com Deus e, em consequência, na manifestação dos carismas. Uma outra realidade que nós temos que considerar é que Deus, ele não nos dá um dom, um carisma, porque você é bonitinho, porque você é isso, é aquilo, é santinho. Não. Deus, ele nos dá um carisma, não é para nós, é para os irmãos. Então toda a glória pertence ao Senhor. Toda a glória, todo louvor, toda adoração. Os carismas não são para a nossa vanglória, são para a manifestação da glória do Senhor. E quanto mais nós glorificarmos
carismas se manifestarão na tua vida. Se na tua vida ainda não se manifestou os carismas, se abra para essa graça do Espírito Santo, porque o Senhor, Ele quer fazer de você um instrumento poderoso para levar a sua santa palavra aos corações. Se os carismas já se manifestam na tua vida, então é continuar nessa intimidade com o Senhor, que eles se tornarão cada vez mais eficazes. Não tenhas medo de se abrir à ação do Espírito Santo. Muitas vezes nós temos medo de utilizarmos os carismas, e aí ficamos pensando: mas se for eu, mas se for humano, se for humano, não vai fazer efeito nenhum na vida de ninguém. Mas e se for de Deus? Aí você fica calado e depois Deus vai te cobrar pelo carisma que você não utilizou. Nós temos que, na utilização dos carismas, ter a reta intenção de fazer a vontade de Deus e procurarmos, com o discernimento dos Espíritos, averiguar aquelas emoções que vêm no nosso coração. Normalmente, quando uma emoção ela é insistente, ela fica na nossa mente, no nosso coração, o coração começa, praticamente já sai pela boca, a mão começa a esquentar, outros começam a sentir arrepios. Estes são alguns sinais indicativos de que uma palavra de ciência, uma profecia precisam ser proclamados. Enquanto você não profetiza, enquanto você não proclama a cura, enquanto você não dá aquela palavra de ciência, o Espírito continua insistindo. E aí quando você proclama, vem no teu coração a paz. E aí quando há confirmação, a gente fica mais em paz ainda, porque aí nós vamos percebendo que de fato é Deus que está agindo. Então não tenhas medo de utilizar os carismas. Se nós procuramos realizar a vontade de Deus, Ele se manifestará em nossa vida. Se for humano, porque na utilização dos carismas nós também passamos por essa experiência de crescimento. Muitas vezes vai ser humano, mas como se for uma perspectiva de crescimento, não tem problema, porque nós somos humanos. Então o próprio São Paulo ele diz que a nossa profecia ela é imperfeita. Então quando você tem uma noção, coloque: se for de Deus, vai ter efeito na vida de alguém. Se for humano, cai por terra e pronto, dá continuidade à oração, o clamor. O Senhor ele continuará se manifestando poderosamente na nossa vida. Hoje, mais do que nunca, nós temos necessidade de pregarmos e de que a nossa pregação ela seja acompanhada por sinais. Por quê? Era assim que Cristo agia. Era assim que os apóstolos eles agiam. A palavra era acompanhada pelos sinais. No capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, o Senhor ele nos diz: estes são os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, se colocam, imporem as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Aí está a palavra do Senhor que nos motiva, que na verdade nos convoca a sermos cristãos ousados. Muitas vezes Deus ele não age mais no nosso meio, o Espírito não age mais no nosso meio pela nossa timidez. Timidez não no sentido de personalidade, mas de fé mesmo, uma fé acanhada, sem ousadia, sem determinação, sem unção. Ora, nós temos que orar, crendo que o Senhor ele está derramando a sua graça no nosso meio. E este já é um dos carismas do Espírito Santo. Qual carisma? O carisma da fé carismática, que nos faz compreender que Deus ele já está derramando a graça pela qual nós estamos orando. A palavra do Senhor nos diz: pedi e recebereis. Se nós nos abrirmos, se nós liberarmos o perdão, se nós professarmos a fé no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, graças abundantes
claro que também é para a tua conversão, é para a tua santificação, é para a tua salvação, mas Deus quer, através de você, atingir a tua família. Deus quer, através de você, atingir o teu local de trabalho. Deus quer, através de você, atingir a tua comunidade paroquial, atingir os lugares nos quais nós estamos inseridos. Cada cristão é chamado a ser sal, a ser luz, a ser fermento na massa. E isso acontece a partir da vida do Espírito Santo. O Espírito nos impele, ele nos incomoda, ele não nos deixa ficar na mesmice, ele não nos deixa ficar na mornidão ou na frieza espiritual. Você está vivendo uma realidade de frieza espiritual, de incredulidade, como foi colocado, que você possa ir renunciando essas realidades em nome de Jesus, para que o Espírito Santo nesta noite venha com o seu poder, venha, assim como ele veio em Pentecostes, realizar na nossa vida as mesmas maravilhas de outrora. A graça de Pentecostes é para hoje. Se nós nos abrirmos para esta graça, para o poder do Santo Espírito, com certeza nós somos curados. A nossa fé, ela é aquecida. Lembre-se do momento em que você fez a sua experiência com Cristo. Como foi bom, não é verdade? Eu me lembro do dia que eu fiz a minha experiência com Cristo há 15 anos atrás, no ano de 2000. Eu recebi essa graça do batismo, do Espírito Santo, do repouso do Espírito Santo, e eu disse: aqui é o meu lugar. Eu não quero saber de lugar mais nenhum fora daqui. Aqui é o meu lugar, onde o Espírito se manifesta. É aqui o meu lugar. Então que você também se lembre, desde o dia que você recebeu o Espírito Santo. Se tem, talvez você possa dizer: não, eu tenho consciência que recebi. Não. Então é hoje o dia da graça, é hoje o dia da salvação, é hoje o dia da manifestação do Espírito Santo na tua vida. O Senhor quer te batizar com o batismo do Espírito. Batismo do Espírito Santo. Este batismo, ele nos tira da frieza. Este Espírito nos tira da preguiça. Este Espírito faz de nós cristãos convictos, cristãos fervorosos, cristãos que se determinam pela vontade de Deus na sua vida. Amém? Então diga isso: ó Espírito Santo, mexe e remexe a minha vida, pois eu não quero viver mais da mesma maneira. Eu quero ser uma criatura nova. Ensina-me a servir, que eu não tenha medo de me abrir para a tua graça, para os teus dons, porque através de mim o Senhor quer alcançar muitos corações. Amém? Você quer receber essa graça? Então fique de pé e vamos clamar o poder do Espírito Santo na nossa vida. Vamos clamar este batismo no Espírito Santo. Vamos clamar que o Espírito Santo renove na tua vida todos os carismas, para que você seja um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Vá fechando os teus olhos, meu irmão, minha irmã. Coloque a mão